Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. E o versículo 21. 2 Reis. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 21 ao 23. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vás a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Disse ela: tudo vai bem. Nós vivemos um tempo nos dias atuais, que nós temos que nos entregar de uma forma que a sociedade, tudo é contra a palavra de Deus. Tudo contra a verdade. E quando eu olho esse texto, o que a palavra me traz, diz assim: o que fazer quando não há o que fazer? O que eu sou quando o problema bate à minha porta? Quando o médico diz: não há cura, está os seus últimos dias, o seu estado está cada dia se acabando, o que você vai fazer? Porque a situação é caótica, a direção é sem saída aos olhos humanos. Só que nós temos que entender uma coisa: que eu e você não vivemos pela aparência humana, pelo resultado de um médico, pela uma situação do problema. Nós vivemos porque o Espírito de Deus trabalha a nosso favor, porque Ele peleja pela nossa causa. Ele define a nossa vida quando nós acreditamos na sua capacidade de pelejar pelas nossas causas. Nós deparamos, a Bíblia nos mostra quem a gente é. Quando o desemprego surge, o dinheiro não completa para você realizar tal coisa ou pagar uma conta, qual vai ser a atitude naquele mês? Como você vai conversar com Deus? Você vai continuar ou você vai olhar para um Deus comum, um Deus que não te contempla, um Deus que não te responde? Ou você vai continuar na caminhada e afirmar que quando você adora ao Deus do invisível, tudo vai bem na sua vida, tudo se completa no teu coração? A caminhada, ela vai ser sempre difícil, ela nunca vai ser fácil para um adorador, nunca vai ser fácil para aquele que clama ao Deus vivo. Mas ele tem que ter a expectativa de continuar na marcha. A Bíblia diz que quando os valentes de Davi, eles lutavam no seu dia a dia, eles estavam feridos, eles estavam machucados. Porém, a sua batalha só terminava no decorrer do final do dia. Quando eles paravam, eles tinham matado 700, 800 a 900 soldados. Porque a nossa vida não se define num dia. A nossa vida se define quando a gente parte dessa vida para outra. Enquanto tem fôlego, marcha, caminha para a tua vitória, porque o seu sim, o teu determinar, declara quem você é perante o Senhor. Nós não podemos parar quando alguém diz para nós: você não tem mais jeito, a tua situação acabou, ou essa enfermidade que tocou o teu corpo é de morte. Mas a Bíblia diz que nós servimos a um Deus das causas impossíveis. Nós servimos a um Deus que o homem diz: não tem mais jeito. Ele diz: eu dou jeito.
Como diz assim, ó, o caminho é morto, mas ele diz, eu sou a vida. Ah, não, acabou. Não acabou, porque a última palavra é minha. Pertence ao Deus Todo-Poderoso, não é humana. Eu posso desistir de você, mas Cristo não desiste. Eu posso parar, mas Ele não para. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, continuadamente. A Bíblia nos mostra, e quando eu deparo com essa mulher, eu vejo que fé permanente, uma fé contínua, uma fé sem parar, uma fé sem desistir. Não importa, ela não parou e começou a reclamar da vida, ela continuou. O importante é que quando as coisas estão ruins, mas você tem assim, ó, tudo vai bem, porque o Senhor é comigo. Tudo se declara, porque o Senhor me acompanha. O salmista Davi dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. Não importa a tua definição, não importa o que está decaindo sobre a tua vida, a tua jornada vai declarar quem você é. Todas as vezes nós deparamos e ela diz, o marido chegou, ela deu uma palavra de vitória e continuou a caminhada. É isso que a gente tem que entender, compreender. Quem gerou você? Foi Deus ou foi o homem? Quem tem te dado vida? É Deus ou é o homem? Então se o homem dizer não tem jeito, você tem que ter. Eu confio em Deus. É Ele que vai declarar, é Ele que vai dar a palavra final, é Ele que vai dar o atestado final. Quando o médico dizer aqui, ó, está aqui o atestado de obra, ele diz, mas eu dou atestado de vida. Que o interessante é que o crente, o cristão em Cristo, ele tem um percurso diferente, ele tem uma estatura diferente, porque ele não morre, ele passa desta vida para outra, para encontrar com Cristo nos ares. Se você permanecer firme, o grande momento da trombeta soar, e você subir para morar com Cristo nos ares, há de chegar, porque Cristo breve voltará para levar a sua igreja. Mas eu tenho que confiar, porque se eu olhar, o mundo vai dizer para mim, a sociedade vai dizer para mim. Se você começar a olhar a internet, você vai ver ali muitos pastores, muitos missionários, muitas pessoas pregando riqueza, fortuna. Você vai dar, você vai ter, você vai dizimar, você vai alcançar. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. A palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquieta o teu coração, porque tudo que você precisa, Deus irá entregar para você na tua mão. Deus, Ele não manda recado, Ele fala, mas eu tenho que confiar. Você acha que a jornada é difícil? Você acha que a caminhada é breve? Não, a caminhada ela vai ter, mas nós temos o processo. Nós vemos nessa mulher, a dor não parou, a dor não fez ela cessar, a dor só fez ela continuar. A dor com esperança, a dor com convicção que o Deus que ela servia, ela ia conversar e Deus ia dar resposta. O interessante é que quando ela sai na sua jornada, ela sabia com quem ela ia conversar. Ela não ia conversar com uma pessoa, com um homem de Deus, que ia falar, você vai ficar rica, você vai ter fortuna, ou você vai chegar milionária, você vai ter uma casa na praia, você vai ter um apartamento tal. Não, ela ia falar com um homem que buscava Deus, conversava com Deus, dialogava com Deus. Esse mesmo homem que olhou para ela e buscou e determinou que ela teria um filho, e que passado um ano, esse filho estava nas suas mãos. Esse mesmo Deus que ela desejou no seu coração de construir um quarto e
pegar ele, e quando ele passasse ali, ele descansar na sua casa, porque ele sabia que verdadeiramente naquele homem tinha algo que era diferente. Tinha algo que pronunciava a verdade e não a mentira. Ela pronunciava aquilo que vinha da parte de Deus para alcançar vidas. Enquanto naquela época havia falsos profetas, havia homens que já praticavam aquilo que era mal, aquilo que não dava de acordo à vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite que nós temos um Deus. Nós temos um Senhor, um verdadeiro Deus, que quando você clama, que quando você dobra o seu joelho, que quando você consagra a tua vida, Ele prepara o teu coração para receber a dádiva do alto e ser ministrado principalmente por Ele, para que ninguém te engane, para que ninguém tire de você a fé, a confiança, a determinação, que o céu se abrirá e você herdará a mansão celestial. Uma coisa que eu mais acho bonito, porque a Bíblia diz que quando o céu se abrir, nós iremos subir, iremos encontrar com Cristo nos ares. Mas quantos já desistiram desse Deus? Quantos já pararam no tempo? Quantos já cessaram de proclamar, de clamar, de esperar, de se entregar para Deus, de se envolver com Deus? Deus nunca disse que seria fácil. Para uns Deus permite alcançar alguns pilares, e para outros Deus diz: não, você não, você eu vou segurar para mim, porque você eu quero usar diferente. Deus fez assim com Saulo, não fez? Deus pegou Saulo e foi usar Saulo diferente. Porque se Deus tirasse de Saulo aquele espinho que ele tinha, ele jamais ia adorar a Deus. Mas ele precisava entender se ele estava com vida, se ele estava com visão, porque o autor da vida tinha dado para ele. E ninguém conhece a Deus a não ser pela dificuldade. Ninguém conhece a Deus se não passar pelo problema. Ninguém conhece a Deus se as dificuldades não entrar dentro da sua casa e você mostrar naquele momento quem é o seu Deus. E muitas das vezes não é para você, é para quem está do teu lado. Deus muitas das vezes vai levar você a algum lugar para que através de você as pessoas conheçam quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você adora? Já pensou? Você levantar de manhã, o vizinho perguntar para você: como que você está? Você chegar para ele e dizer: tá mais ou menos. Ou você vai dizer para ele: tá tudo bem, porque eu sirvo um Deus poderoso. Não, mas tá difícil. Você está chorando lá por dentro, está lhe faltando alguma coisa. Mas Deus quer dizer quem que você é na hora da dor. Quem você é na hora do problema, quem você é na hora da dificuldade. Porque quando Deus chega perante de você, Ele não está longe, Ele está perto. Ele não está longe, Ele está perto. Ele só quer ouvir dizer assim: então, você está bem? Ou você está bem? Porque eu estou aqui, ó. Diga que você está bem. Porque existe um adversário dizendo que você vai parar, que você vai desistir. E eu estou dizendo para ele que você não vai desistir, que você acredita em mim, e que o meu sangue vertido na cruz do Calvário foi para conceder para você vitória. A luta não pode te parar, o problema não pode te parar, o falatório não pode te parar, porque maior é o Deus que predomina sobre a tua vida, sobre a tua causa. Não há, irmãos, não há quem possa parar o agir de Deus na nossa vida. Tudo tem o tempo certo, a hora certa, o momento exato. Me chama porque não tinha condição. Há como resolver a morte? A gente tem como resolver a morte? Tem, irmãos? Não. Mas ele tem ou não tem? Ele tem. É que muitas das vezes a gente quer pegar as coisas negativas, mas quando a gente olha, diz assim: não olhe para o negativo,
Olha, porque mesmo que você tenha que jejuar não mata, irmãos. Mata? Não, só te faz forte. Quando Deus pega Elias, leva ele caminha 40 dias, depois leva ele no ribeiro, ele ali fica, o animal vem lhe trazer comida, ele bebe água dali, e ele está o quê? Sozinho humanamente, mas o Deus poderoso estava com ele. O Deus Todo-Poderoso estava honrando ele, porque lá onde ele estava, lá em Israel, lá em Judá, a turma estava dizendo: a palavra de Elias está sendo vitoriosa, o que ele disse aconteceu. E eu quero dizer para você, quando você determina a vitória, a tua palavra declara o milagre de Deus sobre a tua vida. Deus, Ele quer quebrar as cadeias, Deus quer quebrar as correntes, Deus quer mostrar que você vai andar sobre as águas, que você vai atravessar o deserto, e ninguém vai parar o projeto de Deus na tua vida. Sim, irmãos, servir a Deus nunca foi fácil. É fácil, irmãos? Não. Tem dia que não dá vontade de fazer nada, tá? Todo dia você te levanta com aquele ânimo, você vem para a igreja. Você é assim que você faz? É, irmãos? É assim, irmão? Você hoje eu vou no culto. Não, você vem porque você precisa. Você vem porque Deus determinou no teu coração, porque você precisa estar diante do Senhor, porque é Ele que opera sobre todas as coisas na tua vida. É Ele que predomina o milagre ao teu coração. É Ele que faz você respirar todos os dias. É Ele que abençoa o teu celeiro. É Ele que faz prosperar quando você diz: não vou conseguir acertar as contas esse mês. Ele faz uma conta lá que não tem como fechar e abençoa a tua vida, porque é projeto dele sobre a tua casa e sobre a tua família. Tem hora que Deus faz coisas inacreditáveis ao homem comum, mas o homem espiritual, ele é diferente. Ele tem que ser diferente, porque a Bíblia diz que essa terra tudo passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando a nossa irmã Nadir falou sobre a oferta, eu lembrei da minha mãe também era assim. Eu vim ter roupa assim, porque ela comprava aqueles retalhos para fazer camisa, para fazer um calção para a gente vestir. Eu vim saber que era uma cueca depois que eu comecei a trabalhar, porque é isso que ela fazia. Ela fazia as nossas roupas. E é difícil uma pessoa chegar em casa, que ela chegava em casa, antes de ir embora, ela dava um pano de prato bordado para ela. Talvez a pessoa é solteira, só leva isso aqui para o seu enxoval, para o seu casamento. Sabe por quê? Porque quando a gente tem Deus, a gente supera coisas. E aquilo que a nossa irmã falou, porque a palavra diz assim: se deres um copo d'água a um dos meus pequeninos, a mim empresta. Deus não é caloteiro, é? Ele paga, e paga certinho. E ainda paga mais do que nós merecemos. Ele sempre dá 3, 4 vezes mais. Mas eu preciso crer, eu preciso acreditar. Quando essa mulher tem a morte nas mãos, ela tinha tudo para desistir, ela tinha tudo para blasfemar contra Deus, mas nem para o seu esposo ela falou. Ela simplesmente trancou a porta e saiu ao encontro de quem poderia dar uma solução para a sua vida. Alguém que poderia mudar a história da sua vida. Alguém que poderia escrever algo novo na sua vida. E eu quero dizer para você nesse instante: Deus quer usar a tua vida para você transformar alguém através de tudo aquilo que Deus já fez através de você. O teu testemunho, a tua palavra de vitória, não importa a luta, está lutando, diga: vai bem. Eu tenho um Deus,
O Espírito Santo trabalha por mim, o Espírito Santo rege através de mim, o Espírito Santo me dá força a cada instante. Eu faço ultrapassar os meus próprios limites, porque Ele está comigo. Interessante quando o salmista ele dizia: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E essa mulher tem isso na vida dela. A confiança, a determinação total no Senhor. Ela não parou mediante as barreiras. Ela olhou e continuou. Eu nunca disse: Senhor, eu não acredito em Ti. Mas tinha vezes que eu falava: Senhor, a humanidade está muito ruim. A humanidade já não é mais como era antes. Aquilo que era verdade se tornou mentira. E a mentira se torna verdade. Você falar o que é bom, você está errado. Mas você professar mentira, você está certo. E quando você olha, a palavra não diz isso. A palavra diz que quem mente é filho do diabo. Mas nós vemos a sociedade nessa forma. Mas a palavra diz uma coisa que me chamou a atenção. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto. Ela tinha algo que é superior. No versículo 26 diz assim: corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? Respondeu ela: vai bem. Chegando ela ao homem de Deus, ao monte. Aonde ele estava, irmão? Onde estava o homem de Deus? Ao monte. Ele estava no monte. Você pode fazer um monte na sua casa ou não pode? Você pode dobrar o joelho na tua casa e falar com Deus ou não pode? Porque Deus fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo, porque nesse momento eu quero ter um tete-a-tete contigo. Eu quero poder dizer para você o quanto eu te amo e o quanto eu quero fazer você crescer, o quanto eu quero te abençoar, o quanto eu quero agir através da tua vida. Nós não fomos chamados para esquentar cadeira, nós fomos chamados para fazer a diferença. Ou é dentro do hospital, ou é no mercado, aonde você estiver, você tem que fazer a diferença. Nós não servimos a um Deus morto. E olha o que ela fala aqui. Uma coisa me chama a atenção: muitas vezes as pessoas acham que o homem de Deus tem que ter tudo, tem que ter resposta em tudo, não é? Talvez vai chegar diante do pastor e falar assim: não, o pastor tem que me contar, revelar para mim. Meu, o pastor não é adivinho. Quem é adivinho é macumbeiro. Simplesmente nós colocamos nas mãos de Deus. E olha o que ele disse assim: chegando ele ao homem de Deus, ao monte, apegou-lhe aos pés. Geazi pegou para retirar as mãos do homem de Deus. Deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu de mim, e nada me revelou. Vocês estão entendendo? Tinha um processo aí. Ela tinha que chegar e ir, porque se ele fosse revelado naquele momento, ele podia dar uma palavra e o filho poderia ser liberto lá, através de uma palavra. Mas Deus queria que o profeta saísse do local de onde ele estava e chegar até a casa daquela mulher. Sabe por quê? Porque o problema estava lá na casa da mulher. E ele precisava entrar lá e provar que quando o homem está debaixo da unção de Deus, quando o homem está debaixo do poder de Deus, ele não teme o mal, ele não teme os obstáculos e vem, ele crê e vai, porque ele não fala no nome dele, ele fala no nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Se eu chegar e dizer assim: ó, em meu nome você vai ser curado, meu filho, isso vai ficar pior ainda. Se você está andando, você não vai andar. Se você está morrendo, você já foi
para debaixo da cova. Mas se você usar o nome do Todo-Poderoso, Ele vai definir quem Ele é, para que você seja glorificado através do nome dEle. Deus, Ele sempre tem um projeto de vitória na nossa vida. Mas pastor, mas por que eu passo problema? Você tem que passar, meu amado. Se você não servisse a Deus, você já estaria morto. Mas a gente serve a Deus para poder viver para a eternidade. Nós servimos a Deus porque quando a luta vem, nós caminhamos em rumo do céu. Estão atirando pedra, mas você está continuando. Estão dizendo coisas, mas você está na caminhada. Estão dizendo ali blasfema, mas você está na caminhada. Sabe por quê? Porque maldição sobre aquele que caminha no Senhor não pega. Palavra contrária não tem fundamento. Sabe por quê? Porque a palavra diz que quando Deus faz, quando Deus realiza, Ele caminha por completo. Tem hora que eu preciso dizer: Senhor, o que eu preciso fazer? Mas é que parar e não andar. Você tem que parar e dizer: Senhor, como que eu faço? Quais são os passos que eu tenho que dar? Daí vai chegar pessoas de um lado, de outro, dizer coisas contrárias. Mas você tem que ter na sua mente que a palavra de vitória vem de Deus e não do homem. Sempre direcionada do céu. Quando aqui ela diz assim: Deus não me mostrou, então eu preciso te acompanhar. E é interessante que você vai ter muitas vezes pessoas do teu lado que não vão acreditar no projeto de Deus na tua vida. Você vai ter pessoas do teu lado que não vão ter a mesma fé que você tem. Por isso que você precisa ter uma vida direcionada com Deus, uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de busca, uma vida de leitura da palavra do Senhor, porque só assim vencemos o mundo. Irmãos, eu tenho que jejuar todo dia. Não é porque eu sou melhor não, irmão. Porque eu preciso, para me fazer forte. Eu preciso orar todos os dias, porque senão eu não consigo caminhar. Eu não consigo trilhar os passos, porque eu não sei o que Deus vai preparar para mim adiante. Eu não sei com quem eu vou conversar. Eu não sei qual é a pessoa que Deus vai colocar no meu caminho para me falar do seu nome, para me testificar da verdade. Então eu preciso trilhar no rumo através da oração e da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: se conheceres a verdade vos libertará. No versículo 36 de João 8 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Se você é livre, você confia nele. Se você é livre, você acredita nele. Se você é livre, você vai adorar ele. Se você é livre, você busca o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Se você é livre, você vai chegar no médico e dizer: não tem jeito. Você tem jeito, porque o Deus que adora ainda, ele não decretou a palavra final. E eu preciso crer, irmãos, porque a vitória, ela vem quando tudo parece obscuro, quando não tem mais o sim da nossa vida. Nós temos que buscar ali a palavra oposto àquilo que nós estamos recebendo. A palavra do Senhor diz aqui, ó, olha o que tem aqui, ó, nesse versículo aqui. Nós encontramos o homem de Deus, as saudações dessa mulher, a aflição que ela teve, aos pés de Deus, sabe? A sensibilidade humana, a constância e o amor maternal. Por tudo isso, ela lutou por uma causa. Lá em Efésios 14, 6,14, se não me foge da memória, diz assim: por esta causa me coloque de joelho perante ti. Eu não posso desistir, eu não posso parar, eu tenho que manter firme. Se alguém chegar para você falar: ó, não tem jeito. A pior coisa que tem, Aguinaldo, se você falar para alguém: estou passando por isso, a pessoa falar assim: ó, eu conheço alguém que morreu com isso aí, sai fora.
sai fora porque não é cristão não. Porque o cristão tem que ter fé até o último momento. O cristão tem que permanecer firme até o último momento. O cristão tem que ter determinado até o último momento. Se Deus mudar o quadro, Ele muda porque é o melhor. Ele muda porque a realização de Deus é diferente. Ele muda porque o trajeto de Deus é diferente. Eu estava ali em Jacareí, há uns anos atrás, e quando terminou a Santa Ceia, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor podia ir em casa amanhã, que o meu filho ficou uma semana no médico e a febre não abaixava. E o médico já fez de tudo e mandou levar para casa para morrer em casa. Porque é melhor morrer em casa, porque aqui no hospital vai ficar difícil para tirar depois. E eu levei ele para casa, ele está lá. Só pode ir lá amanhã, porque o meu marido não é crente. E ele não acredita em crente. Eu falei para ela assim: irmã, vamos fazer o seguinte. A irmã vai para casa, eu vou voltar para a igreja, vou pegar o óleo de unção e vou lá, daqui a pouco eu estou lá na tua casa. Ela falou assim: não pastor, mas não, fique em paz. Eu vou entrar, e quem tiver que sair vai ser ele. Porque na hora que eu entrar, o anjo do Senhor vai entrar comigo. E se ele não acreditar, Deus vai fazer a obra do mesmo jeito. E nós entramos ali, irmãos. A criança estava assim, estirada numa cama, não falava, como morto. Eu falei para ela: traz ele para mim. Peguei ele no colo, disse: Senhor, retira desta criança a morte agora. Quando eu terminei de orar, a criança saiu andando assim. E hoje está casado, tem filhos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Que quando eu determino, quando você determina que a confiança é nele, e para ele são todas as coisas, ele tem prazer de realizar o milagre. E coisa mais importante, passou um mês, o marido dela me procurou, ele aceitou Jesus e morreu como obreiro da casa do Senhor. Esse é o nosso Deus. Essa capacidade do nosso Deus, que o homem não pode fazer, mas Ele faz todas as coisas. Ele realiza milagre após milagre. Se não está bem, continua no caminho, continua na caminhada, porque a fé é firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas espera nele, confia nele, acredita nele, que a vitória é certa e o milagre de Deus é sobre a tua vida. Coloquemos em pé. Eu quero orar com vocês. Aguinaldo,